Boa noite a todos. E mais uma noite especial para todos nós, um tratamento tão esperado que Jesus possa nos envolver com muito amor na noite de hoje. Hoje conosco Luiz Sérgio Antônio Martins, do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, trabalhador aqui da nossa casa, e o tema Perdão das Ofensas. A frase que trabalhamos esta semana é indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas tarefas grandes. Emmanuel. E a partir de agora, não se irritem nem perturbem por causa do pecado de alguém, porque a ira e perturbação prejudicam a caridade em si e nos outros. Francisco de Assis. Vamos fazer a leitura do Evangelho. A lição que caiu para nós, a paciência. Um espírito amigo, Avre 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em vosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Vamos fazer nossa prece? Vamos, neste instante, fazer a ligação com o nosso Pai Criador, agradecendo pela manhã, pela tarde e por esta noite. Por este dia de existência onde nós agradecemos a vida. Agradecemos, Pai, pelas oportunidades benditas que nos oferecem. Bem entendemos, neste momento, que a dor é uma bênção. Muitas vezes, a dor nos causa profundamente algumas reflexões. O que será que temos que aprender? O que será que estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência? O que será que não estamos cumprindo com aquilo que talvez assumimos?
antes da nossa reencarnação. Tantas coisas nos faz refletir sobre a dor. A dor é educadora. A dor nos ensina a amar. Muitas vezes saímos do caminho do bem, da caridade, do amor. Muitas vezes nos tornamos egoístas, pensando somente em nós, no nosso bem, e não olhamos para o nosso lado, não olhamos para trás. Muitas vezes deixamos de orar, de nos comunicar com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, achando que não temos a necessidade, pois estamos bem, nos sentindo fortes, temos tudo aquilo que necessitamos, mas sabemos que não é bem assim. Muitas vezes, algo surge no nosso caminho para nos trazer de volta e nos religar com o Pai Criador, com Jesus, com os amigos espirituais, com aqueles anjos santos, como outros também o fazem em outras religiões. Quando oramos, nos aproximamos de Deus, do nosso Pai Criador, onipotente, onisciente, que está em toda parte, olhando por cada um de nós. E temos a certeza de que sempre está conosco. Muitas vezes caímos, mas sentimos mãos a nos levantar. É Deus agindo de uma forma e nos colocando em pé para continuarmos a caminhar. Então agradecemos, Pai, por tudo o que acontece nesta nossa vida. Agradecemos pelas oportunidades benditas do passado, onde temos a certeza de que a somatória das existências nos faz a cada dia criaturas melhores. Os erros, acertos, a gratidão, o perdão, o amor. E hoje estamos aqui, Pai, para sentir o amor atuar em cada um de nós. Vamos sentir Jesus entre nós, nos dando forças, coragem, fé, para continuarmos a nossa caminhada. Mestre Jesus, grato pelos teus ensinamentos. Te pedimos, Jesus, que nos fortaleça para exemplificar a cada um. Te pedimos, Jesus, que fortaleça o nosso espírito, para que nós possamos enxergar as coisas que acontecem na nossa vida de uma forma mais tranquila, mais serena, nos dando forças para enfrentarmos os obstáculos desta vida. Aos amigos espirituais, o nosso abraço por mais uma noite, por mais um tratamento especial. E temos a certeza que estes amigos estão por toda parte. Continuam com aqueles que retornam para o mundo espiritual,
Estão junto daqueles que estão esquecidos, abandonados em diversos lugares. Jesus está presente em todos os hospitais. E os bons espíritos também atuando para a melhora física e espiritual de todos aqueles que ali se encontram. Mestre Jesus, abençoe a cada leito de dor, a cada irmão que se encontra hospitalizado, para receber assim o amor, a paz, a compreensão, e se for assim permitido, a vontade do Pai, a cura tão desejada. E nesta noite, Jesus também conosco, segurando firme em nossas mãos, abençoando a todos nós. Sinta neste momento Jesus te abençoando. Abençoando você, irmão, que está distante desta casa. Que também sofre, sente dor, física ou espiritual, moral. Tenha certeza de que Jesus também está com você. Enfim, está em toda parte. Basta cada um de nós querer sentir esta presença. E nesta noite, todos nós, em uma mesma sintonia de amor, de paz, vamos ficar mais receptivos para receber as bênçãos do alto. Neste momento de prece, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo o nosso irmão, palestrante da noite, o Sérgio, com muito carinho, que ele receba as nossas vibrações e leve desta casa tudo que for necessário, envolvendo sua esposa, envolvendo todo o seu lar, seu trabalho material. Que Jesus abençoe toda a sua família. Que assim seja. Acho que tá bom. Obrigado, Edson. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar presente em nossos corações essa noite. O Edson, agora há pouco, disse que o tema da noite vai ser o perdão. E eu tenho certeza que algumas pessoas aí falaram, poxa vida, de novo? Porque perdão é um tema recorrente, não só nessa casa, mas em todas as casas espíritas. E existe um motivo para isso. Porque perdão é uma coisa meio complicada. Então, se a gente não sabe ainda a lição, se a gente ainda não aprendeu essa lição direitinho, essa lição ela é repetida. Porque, não sei se para vocês a coisa assim é tão difícil, mas para nós, os orgulhosos, perdoar e pedir perdão é muito difícil. Na verdade, é quase uma tortura. Para nós, os orgulhosos, a gente ter que pedir perdão já começa a ficar muito complicado a partir do momento que eu tenho que reconhecer que eu errei, que eu estou errado. E como vocês sabem, nós, os orgulhosos, não erramos nunca. Nós estamos sempre absolutamente certos. Eventualmente, se a gente erra, a culpa não é nossa, a culpa é do outro. É sempre do outro.
Então, a gente começa a ter uma dificuldade de pedir perdão por causa disso, de ter essa dificuldade com esse reconhecimento. Além disso, a necessidade da gente ter humildade. Nós precisamos praticar a humildade para poder chegar para um irmão nosso, para quem nós ofendemos, para quem nós agredimos de alguma maneira, e chegar e falar, poxa vida, me perdoe, me desculpe. E nós, os orgulhosos, não lidamos muito bem com esse negócio de humildade. É o tipo da coisa que não funciona muito bem para a gente. Do outro lado, o problema é exatamente o mesmo. Para a gente perdoar, também é um negócio complicado. Porque nós, os orgulhosos, nós gostamos de ver o outro sofrer. Nós gostamos da vingança. Então, se alguém me agrediu, eu preciso que a pessoa pague até o último centavo, sabe? Eu preciso que ela venha se arrastando diante de mim para eu poder fazer alguma coisa. É característica da gente. Nós temos essa dificuldade. E costuma-se dizer que o perdão liberta. E a gente, quando olha para essa questão de que o perdão liberta, a gente acha que o perdão liberta o outro. E a gente não gosta disso. A gente quer que o outro fique preso nessa situação. A gente quer que o outro continue sofrendo e continue pagando por aquilo que ele fez. A gente, no nosso egoísmo, a gente não percebe que o perdão liberta a nós mesmos. Ele liberta a mim, ele não liberta o outro. Porque quando alguém me agride, quando alguém, de alguma maneira, me ofende, nesse instante se estabelece um vínculo, se estabelece uma ligação. Essa ligação é alimentada pela mágoa. E se a gente não cuidar dessa mágoa, se a gente não tratar dessa mágoa, desse sentimento ruim, ela vai crescendo. Ela vai crescendo e daqui a pouco ela vira ressentimento. Ressentimento vem de ressentir, sentir novamente. Não é assim que a gente fica? Quando alguém nos agride, eu pego e olho para aquela pessoa, não dá, né? Até parece que dá uma dorzinha no estômago, né? O coração dá aquela tremida, né? A gente fica naquela situação. E isso faz um mal tremendo, não só do ponto de vista psicológico, não só do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista físico. A ciência, ela já há algum tempo, ela lida com esse negócio de somatização. O que é somatizar? É quando eu transformo uma emoção, quando eu transformo um sentimento em algo físico. As pessoas achavam isso daí um negócio meio esotérico, coisa de religioso, mas hoje, com as pesquisas que são feitas, hoje em dia a própria medicina já começa a encarar isso de uma maneira assim muito mais clara. E porque conhece-se hoje em dia o que acontece dentro do nosso corpo quando nós temos esse problema de uma mágoa, de um ressentimento. Quando eu vejo o meu inimigo, quando eu vejo aquele que me agrediu, que me ofendeu de alguma maneira, e eu tenho esse ressentimento, eu tenho essa coisinha que dá dentro de mim, o meu cérebro ele não sabe o que está acontecendo, mas ele percebe que tem alguma coisa errada, porque, né, eu fiquei assim, eu me alterei, e nesse momento em que ele percebe que tem alguma coisa errada, ele prepara o meu corpo para reagir a isso daí. Ele começa a liberar uma série de hormônios no meu sangue para que eu possa enfrentar essa possível ameaça que eu estaria sofrendo. É por isso que essas situações de mágoa, de ressentimento, de raiva, essas situações são estressantes. Porque esses hormônios que são liberados no nosso sangue são exatamente os hormônios que criam o estresse. Isso, a curto prazo, você consegue lidar com ele de uma maneira razoável, mas à medida em que isso vai se prolongando, que isso vai se repetindo, isso começa a fazer muito mal. Recentemente, um médico da Associação Médica Espírita aqui de São Paulo, ele deu uma entrevista e ele falou claramente, eu vou ler aqui, que essa interação que é entre o sentimento e o nosso cérebro desempenha um papel em muitas doenças, como as infecções, doenças neurológicas, reumatológicas, autoimunes, cardíacas e desordens psiquiátricas, além de vários tipos de câncer. E a gente pode acrescentar nessa história toda também os distúrbios psicológicos. Nós temos aí, se a gente começa a viver essa situação de estresse constantemente,
Isso daí nos conduz à depressão, à síndrome do pânico, à ansiedade, que, no fundo, são as doenças modernas, são as doenças do século. Quem é que não sofre de ansiedade? Quem é que não fica com essa situação, muitas vezes, complicada? Hoje em dia, a medicina já encara a depressão como epidemia. Infelizmente, é essa a situação. E depressão é uma doença terrível. As pessoas que já tiveram, as pessoas que já passaram por isso, ou que estão passando por isso, sabem como isso é complicado, isso é ruim. E, muitas vezes, essa depressão, essa síndrome do pânico, nasceu lá atrás, daquela mágoa que nós não curamos, daquela mágoa que nós não resolvemos, daquela mágoa que nós não quisemos eliminar porque nós não quisemos perdoar. O Edson, ele costuma falar aqui, todas as vezes que nós nos reunimos, que o nosso tratamento, o tratamento desta casa, começa na palestra. E isso tem uma razão de ser. Todos nós, e eu falo nós porque eu também me incluo nessa história, todos nós, ou a maioria de nós, está vindo aqui em busca de algum tipo de solução de saúde, né? E todos nós também nos tratamos com o médico da matéria. E o médico da matéria nos dá os remédios. A gente chega aqui, a gente é recebido por essa equipe fantástica espiritual, que é coordenada pelo Dr. Hans, coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Nós somos acolhidos e, com certeza absoluta, nós recebemos aquilo que nós precisamos aqui. Uma boa parte de nós, talvez a maioria de nós, vai conseguir sair daqui curado, seja pela medicina da matéria, seja pela medicina dos espíritos. Mas essa cura também é um pouquinho relativa, porque se nós não resolvermos os nossos conflitos internos, se nós não resolvermos os nossos problemas internos, nós vamos continuar doentes, porque o nosso problema, muitas vezes, está lá no espírito, não está lá no corpo. Se nós continuarmos com raiva, se nós continuarmos com ódio no nosso coração, se nós continuarmos com esse nosso ressentimento, eu posso sair de uma doença agora e contrair outra logo ali na frente, porque o problema está dentro de mim. O problema está no sentimento, o problema está na emoção. E isso é um negócio muito complicado. É por isso que a palestra é importante, porque no momento da palestra a gente precisa se posicionar, a gente precisa ouvir o que está sendo dito aqui e pensar, poxa vida, onde é que eu me enquadro nisso? O que eu estou fazendo disso que está sendo dito aqui nesta casa? O que eu preciso melhorar para resolver esses problemas? Porque nós estamos nessa encarnação, pode-se falar que viemos pagar os nossos débitos, resgatar as nossas dívidas, tudo isso está certinho, isso acontece mesmo. Mas o motivo maior da nossa encarnação é a nossa melhoria, é o nosso crescimento espiritual. Ninguém vai sair dessa encarnação perfeito. Isso a gente tem que ter essa segurança, nós temos que ter essa certeza. Vai demorar muito tempo, serão necessárias muitas encarnações ainda para que a gente possa chegar a atingir a perfeição. Todos nós vamos chegar à perfeição, isso também não tenham dúvidas, mas ainda demora um bom tempo. Mas nós precisamos aproveitar esta oportunidade que Deus está nos dando de estarmos aqui encarnados para sairmos daqui um pouco melhores. E muitas vezes a doença que se manifesta no nosso corpo, ela vem exatamente para nos lembrar disso daí. Muitas vezes a doença que está se manifestando no meu corpo físico é o grande bem, é a minha grande salvação. Porque muitas vezes a doença é que me traz numa casa como essa daqui, para eu poder ouvir essas coisas que nós conversamos aqui todos os dias. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. A gente precisa ter a responsabilidade a gente precisa ter principalmente o compromisso de resolver essas nossas situações. Porque a nossa doença física, mesmo que a gente não resolva aqui ou no médico, uma hora ela vai acabar. Quando? Quando o nosso corpo morrer. Quando o nosso corpo físico morre, todas as doenças que estão nele morrem junto com o corpo físico.
Só que a mesma coisa não acontece com a nossa emoção. Só que a mesma coisa não acontece com o nosso sentimento. Esses sobrevivem à nossa morte. Esses continuam junto com o espírito. Se nós não tomarmos cuidado com aquela magoazinha que está lá atrás, que virou ressentimento e que lá na frente vai virar ódio, esse ódio vai seguir conosco do outro lado da vida. O ódio, ele é um sentimento quase tão forte quanto o amor, e ele sobrevive junto com o amor. E, às vezes, ele nos persegue por séculos. Uma vez eu estava num trabalho mediúnico e um espírito se manifestou. E daquele espírito que já chegou chegando. Coitado do médium que estava dando comunicação, ele depois comentou com a gente que ele teve que se segurar para não virar a mesa, para não agredir fisicamente, porque o espírito chegou com tamanho ódio, com tamanha raiva, que ele queria, detonar. E nós conversamos com ele, procuramos acalmando, procuramos fazendo com que ele escutasse um pouquinho e pudesse falar um pouquinho da experiência dele. Esse espírito ele havia se envolvido, ele foi envolvido involuntariamente num triângulo amoroso. Ele era casado, a mulher dele arrumou um amante, e um belo dia ele pegou, em flagrante, houve uma briga, houve luta, o amante acabou matando essa pessoa. Essa pessoa passou por um período de perturbação na espiritualidade, mas um belo dia você acorda, um belo dia você toma consciência daquilo que está acontecendo. E na hora que ele tomou essa consciência, na hora que ele entendeu que, além dele ter sido traído dentro da sua casa, ele havia sido assassinado. Então, vocês calculem o drama que se transcorreu dentro desse espírito. E, a partir daí, ele foi fazer aquilo que é lógico para a maior parte de nós. Ele procurou se vingar. Ele começou a procurar os responsáveis pelo drama dele. E chegou a encontrar, isso se transformou numa obsessão, enfim, aquelas histórias que são mais ou menos conhecidas. Só que ele sofria tremendamente com isso. Porque esse ódio, essa raiva que nós temos, mesmo quando a gente vai tentar se vingar da pessoa, isso não nos satisfaz. Isso daí continua criando vazio dentro da gente. A única maneira da gente pegar e resolver esse problema é efetivamente através do perdão. É uma história mais ou menos comum. Quem participa de reunião mediúnica já escutou várias histórias como essa. Agora, o que me chamou a atenção nessa história especificamente foi o quanto tempo que isso durou. A gente tem boleto para pagar, a gente tem a casa para cuidar, na verdade, nós temos o nosso emprego e a gente vai se distraindo com isso. E só de vez em quando a gente lembra daquele desafeto e lembra com raiva dele. O espírito na eternidade, lá do outro lado, ele não tem boleto para pagar. Ele continua com essa ideia fixa. A única coisa que ele consegue enxergar na frente dele é o inimigo e o ódio que ele sente por essa pessoa. Vocês conseguem imaginar o sofrimento desse espírito? Vocês conseguem imaginar o que é passar 400 anos odiando uma pessoa, odiando uma situação? É difícil. Se faltam motivos para a gente perdoar, nós aí já temos alguns motivos mais do que suficientes para isso. Só que agora vem a pergunta: como? Né? Porque falar de perdão, chegar aqui na frente e dizer que precisa perdoar, que precisa fazer isso, que a gente precisa se livrar, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, como é que nós perdoamos? Eu gostaria de, nesse momento, ter uma receitinha de bolo. Falar, olha, faz isso, faz aquilo que vocês vão resolver o problema de vocês. Porque eu fiz isso e eu fiz aquilo e eu resolvi o meu problema. Eu, infelizmente, não tenho isso daí. Não existe receitinha de bolo. Até porque nós somos indivíduos. Cada um de nós é um ser único. A maneira como nós reagimos às situações, elas são únicas. Então, não existe uma maneira comum a todo mundo que a gente possa pegar e dizer, faça isso daqui que vocês vão conseguir resolver o problema. Mas existem algumas coisas mais ou menos genéricas que a gente pode fazer na nossa vida. Então, por exemplo, se eu não gosto de pedir perdão,
se eu não me sinto confortável em pedir perdão, a melhor maneira de eu pegar e não ter que pedir perdão é não magoar o outro. Se eu começar a tomar cuidado com o outro, se eu começar a prestar um pouquinho mais de atenção no outro, eu não preciso pedir perdão. Se eu começar a olhar o mundo com os olhos do outro, começar a entender o sentimento dele e tomar cuidado com esse sentimento dele, eu não vou precisar pedir perdão. O nome disso é empatia. É quando eu começo a enxergar o mundo com o olho do outro. E essa empatia também é a solução quando a gente precisa perdoar alguém. Se eu partir do princípio que eu não sou perfeito, eu tenho que entender que o meu próximo também não é perfeito. Se eu tenho os meus problemas, se eu tenho as minhas dificuldades, se eu tenho as minhas lutas, o meu próximo também tem as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Eu não posso exigir do outro uma perfeição que eu não tenho. É simples assim. Então, na hora que alguém me agride, na hora que alguém me ofende, na hora que alguém me faz alguma coisa, eu preciso, dentro de mim, tentar racionalizar isso e falar, poxa vida, coitado, ele tem lá o problema dele. Ele está enfrentando a dificuldade dele. Para que eu vou fazer um cavalo de batalha por uma coisa dessa? Deixa para lá. Se a gente procurar fazer isso, se a gente procurar educar o nosso sentimento dessa maneira, nós não temos que nos preocupar com essa questão do perdão. O perdão ele passa a ser desnecessário, por quê? Porque nós vamos deixar de nos magoar, nós vamos deixar de nos ferir, nós vamos deixar de ficar ressentidos com uma série de coisas. Perdoar não é esquecer. Perdoar é eliminar o mau sentimento que existe dentro de mim. A gente não esquece uma ofensa. A gente não esquece alguém que pega e nos faz um mal. Até porque a gente precisa também ficar atento. Tem certas pessoas que nos fazem tanto mal que nós precisamos nos afastar dessas pessoas. Eu não posso me esquecer disso daí. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho que necessariamente continuar alimentando um mau sentimento por essa pessoa. Então, ainda que eu não esqueça, ainda que eu não deixe para lá, eu consigo simplesmente falar, tudo bem, ele tem lá a dificuldade dele, ele tem lá o problema dele. E consigo conviver com isso. A partir do momento que eu deixei de ter esse mau sentimento, a partir do momento que eu eduquei esse sentimento dentro de mim, essa situação morreu. Eu não tenho mais problemas com relação a isso daí. Às vezes a gente olha para as pessoas que nos agridem, a gente olha para as pessoas que supostamente são os nossos inimigos, e a gente olha com uma certa raiva. Mas nós precisamos aprender que os nossos inimigos, eles são sagrados. Os nossos inimigos são aqueles que nos tiram da nossa zona de conforto. Os nossos inimigos são aqueles que mostram para cada um de nós as dificuldades que cada um de nós tem. A pessoa só me atinge no meu orgulho se eu for um sujeito orgulhoso. Se eu não for orgulhoso, por mais que todos vocês façam, vocês não vão me atingir, porque eu não tenho orgulho dentro de mim. Mas se de repente alguém pega, fala alguma coisa e eu já reajo mal porque eu me senti com o meu orgulho ferido, isso fica claro que eu sou orgulhoso. Nós precisamos aprender com cada uma dessas situações. O nosso inimigo ele é sagrado por causa disso, porque ele mostra para cada um de nós exatamente aquilo que nós somos, sem máscaras, sem distração. A gente gosta de ter uma ideia assim, extremamente positiva a respeito da gente. E é importante isso daí. Mas também é importante que a gente tenha a nossa visão a nosso respeito. E quando a gente começa também a valorizar isso que o nosso inimigo faz, a gente começa também a deixar de ter um mau sentimento por ele. O grande caminho para a nossa felicidade é, efetivamente, o perdão. Nós só seremos felizes quando nós conseguirmos perdoar honestamente a todas as pessoas. Porque aí acaba o mau sentimento, aí acaba a raiva, aí acaba o ódio. E, gente, nós estamos aqui para ser felizes. E essa é a escolha nossa, essa é a escolha de cada um. Perdoar ou não perdoar, sou eu quem vai decidir. Em outras palavras, ser feliz ou não ser feliz, sou eu que estou decidindo.
E eu, do fundo do coração, desejo que vocês sejam muito felizes. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Obrigado. Sérgio, eu tenho certeza que a partir de hoje todos vão perdoar, vão vir semana que vem aqui totalmente diferente. Nós vamos ver assim a aura de todo mundo iluminada, né? Com certeza. Realmente a palestra é a maior das cirurgias, porque a gente sabe que aprendemos bastante e nós nos posicionamos também, né? No momento que o palestrante está aqui. A ficha orientação 50 e 54, ficha azul, por gentileza, no andar de cima. Orientação, OR 50 e 54, por favor. Eu peço também a vocês, aqueles que, por algum motivo ou outro, desistir do tratamento, por gentileza, devolva a fichinha, ok, com o número, por favor, tá bom? Não levem para casa, devolva aí para algum trabalhador ou lá embaixo, onde vocês também pegam a ficha de tratamento, tá certo? Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a todos vocês a importância do seu preparo, fazendo a leitura do Evangelho em casa. Se você não tem o Evangelho ainda, leia um trecho da Bíblia. Temos o Evangelho lá embaixo, só perguntar para a Fátima. E faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, guia, né, pedindo todo amparo, proteção, isso todos os dias, não só no dia do nosso tratamento. A gente sabe o quanto é importante fazer a nossa prece e a ligação com este amigo espiritual, né? Ao chegar aqui primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar também como se encontram. Em seguida, nós fazemos a leitura do Evangelho, a lição que cai, né, para a gente, a lição do dia, e dando sequência à prece ou subida vibratória. Em seguida, a palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleva o seu pensamento a Jesus, né, aos mentores que estão lá dentro, peça todo o amparo, peça que os amigos espirituais possam te auxiliar, né, trabalhando assim os seus pensamentos, sentimentos, e em seguida receberá uma água, beba esta água, guarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde, a ficha verde, a ficha que é o tratamento para aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Então nós pedimos que ao adentrar a sala, também procure elevar seu pensamento a Jesus, à espiritualidade, pedindo todo amparo, pedindo, né, tudo que for necessário para o seu corpo físico, envolvendo seus órgãos, membros, células. É um tratamento também mais específico, né, para problemas físicos. Após ao seu passe, né, você receberá uma água, beba esta água, guarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Esses dois tratamentos são realizados lá embaixo, onde vocês receberam passe de limpeza. A cirurgia perispiritual, a ficha branca, CR, é aqui atrás, nós vamos chamando pelos números, né, pelo número de chegada, né, e nós pedimos a vocês que antes de adentrar a sala já fiquem com a ficha na mão, ok? Não vamos deixar a ficha em bolsa, em algum lugar aqui fora. Vamos já ficar com a ficha na mão quando for chamado o nosso número aí nos monitores. E ao entrar e for chamado, entregue esta ficha para o trabalhador que estiver ali na sua maca, ok?
para que ele possa posicionar você ou nas macas ou cadeiras, como você preferir. Se você quiser ficar sentado, pode ser assistido sentado também, não tem problema. Vamos entrar bastante confiantes com fé, né, na certeza de que a espiritualidade vai fazer o melhor por cada um de nós. E após o seu atendimento, você receberá uma água e do lado de fora recebendo uma harmonização, alguns segundos, e depois poderá retornar para o seu lar. Tratamento à distância, esse tratamento que eu vou falar agora, para vocês que estão em casa, que estão em outros lugares, e para vocês aqui também a continuidade do tratamento, né, da casa. Nós pedimos que o horário que você for deitar, faça a leitura do Evangelho, faça a sua prece, né, faça aquilo que você sentir no momento. Temos algumas preces lá atrás, mas pode fazer aquela que você mais gosta. E peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe Dr. Hans, né, o médico responsável pelos médicos aqui da casa, a água, e você deverá beber durante toda a semana, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite, né? Talvez não é necessário você levar para o trabalho. Alguns levam, quem tem condição, quem não tem problema. E você vai bebendo esta água, já começa ao acordar amanhã, né, um pouquinho, e assim vai até a próxima quarta-feira. Terminou, né, quarta-feira você retorna aqui, vocês que estão em casa, sobrou água, beba toda a água, e à noite, então, deverá fazer o preparo novamente. Normalmente 8 semanas para quem está em casa e para vocês de acordo com a orientação aqui da casa. Ou os outros em casa também, se houver mais necessidade. Ok? Lembrando que hoje nós pedimos alguns cuidados, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. Atividade física 2 dias pelo menos. Os demais deverá fazer atividade física, né? Fazer tudo o que for recomendado pelo seu médico. Lembrando que tua fé é quem vai te curar e os nossos tratamentos espirituais não dispensa tratamento médico. Tudo o que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Ok? Se tiver que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E eles estarão envolvendo, então, todos. Se ficou dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Temos trabalhadores lá em cima para atendimento fraterno. Se você tiver alguma dúvida, algum problema, quiser saber sobre a doutrina, enfim, ou algo que você queira conversar, são pessoas de confiança, ok? Pessoas escolhidas, né? Que têm assim, um conhecimento, toda a bagagem, e pessoas que jamais levam o problema, somente conversa comigo alguma coisa, caso necessário, mas não cita nome nem nada. Tá? Mas o pessoal sempre conversa e resolve aí o seu problema, a sua questão. Ok? E o Evangelho no Lar também lá em cima, né? Caso você queira saber o que é Evangelho. Grupo Teatral Mensageiros da Luz apresenta Paulo Estevão e o Cristianismo Nascente, peça teatral sobre os mártires do cristianismo nascente. Local, Grupo Espírita Trabalho Misail, dia 16/2, domingo às 16 horas, Rua Maceió, 661, Barcelona, São Caetano. É aqui próximo, né? O Misail. Contribuição, 1 kg de alimento não perecível e recomendado para maiores de 12 anos. O alimento fica para casa, né, onde eles se apresentam. Então, se você puder colaborar com 1 kg de alimento, eles agradecem. O grupo de teatro Mensageiros da Luz faz parte do Grupo Espírita Serra das Fraternidades aqui da nossa casa. Retorno das aulas. Jovens a partir de 12 anos, dia 29/2. Então, uma pergunta. O que faz ser feliz? O tema doutrinário é o Sermão da Montanha.
Então, sempre esse trabalho dos jovens é sempre o último sábado do mês, aqui na nossa casa, uma vez por mês. E as crianças de 3 anos a 11, no dia 3/3, terças-feiras, das 18h30 às 19h30. Os estudos aqui na nossa casa retornam no dia 27, quinta-feira, é após a quarta-feira de cinzas. Então, vocês que querem fazer o curso, tá certo? Dia 27, às quintas-feiras. Então, os jovens aí que quiserem participar, né, deste estudo, desse trabalho, uma vez por mês, é só vir aí na nossa casa e participar. Vale muito a pena. E a Rádio ABC AM 1570, no dia 15 de fevereiro, sábado, das 8 às 10 horas, o tema Carnaval, Momento de Vigilância. Convidado Osnir Mantovani. A Rádio ABC. Eu gostaria de agradecer aqueles que foram fazer doação. Eu pedi, né, para o pessoal aqui da sexta-feira, acho que eu não pedi ainda para vocês, mas tem alguns que eu sei que estão aqui e já fizeram a doação. A doação de sangue para o Rafael, um sobrinho meu, né? Ele está necessitando, né, de sangue, tomou sangue, então eu estou pedindo àqueles que quiserem fazer a doação, né, nós fizemos aí uma campanha, então o nome é Rafael Lorenzini Pereira, aqui no Banco de Sangue de São Caetano, na Rua Peri, 361, aqueles que desejarem ainda, e temos também outros casos, né, eu até esqueci a pessoa ficou de me passar. Também lá no Mário Covas tem uma amiga também que está lá, então aqueles de Santo André, se quiser doar lá, né, depois a gente passa também aí o nome. Mas vamos continuar com a campanha, né, porque a campanha a gente ajuda, auxilia muito, né, e a gente sabe o quanto pode salvar uma vida. E realmente eles são bem necessitados, né, o banco de sangue. Então, agradeço a colaboração de vocês, tá? Todos os dias, até de sábado também, das 8 às 12 horas, aqui no antigo pronto-socorro ali da Vila Paula. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes, com fé. Peço por gentileza o celular desligado, né? E agradecendo sempre a colaboração de vocês. Nós vamos fazer um evento também na PAI no dia 16 de maio. Maio, né? 16 de maio, isso. É um jantar com o Fred Rovella, é um jantar show, né? O Fred Rovella, que faz a festa italiana aqui de São Caetano, e vai estar fazendo aí um show para a gente, então, convidando já vocês, já vão se programando, tá certo? Os italianas, as não italianos, todos são convidados, bem-vindos, tá certo? Agradecemos aí a colaboração de vocês. Obrigado, viu?